colega. Um dia mais, Sebastião. Pois não, estando a nossa Câmara já completa, eu quero, mais uma vez, saudar todos os colegas desembargadores, Fernando, Agrimar, Sebastião Costa Neto, saudar a doutora Catarina Gadelha, procuradora, doutora Natália e o doutor Marcelo Sequef e algum outro advogado que eu ainda não vi, que porventura esteja conosco sintonizados, né? E vamos dar início a essa nossa sessão ordinária, pedindo a Deus sempre que passe à frente, né, dos nossos caminhos, das nossas decisões. E pedindo à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara de Direito Público, realizada no dia 21 de março de 2024, publicada no Diário da Justiça, número 9783, de 21 de março, e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio, dou-a por aprovada. Nós vamos começar por qual, doutora Natália? O primeiro? Sim, podemos iniciar pelo número 1 da pauta. Faça o pregão, por favor. Esse aqui? Esse é de ampliação de quórum? Isso, de ampliação. Certo. Processo número 1 da pauta, 081 38 53 67, 2022, 818 0140, apelação civil, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Renan de Souza Silva, advogado Marcelo Augusto Cavalcante de Souza, apelados Fundação Universidade Estadual do Piauí, FUESP e outro, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Agrimar Rodrigues, com divergência, desembargador Ricardo, e sustentação oral pelo doutor Marcelo Augusto. Pois não, nós estamos aqui, portanto, em ampliação de quórum, e para bem fundamentar a decisão dos nossos colegas, eles já têm disponibilizados aí o relatório, o voto do relator, e possivelmente a minha divergência, não sei se foi colocado, né, o meu voto divergente, mas assim mesmo, para que os colegas se inteirem exatamente do que está sendo discutido, eu vou abrir para os debates, tá? Concedendo a palavra inicialmente ao apelante Renan de Souza, através de sua assessoria jurídica. Quem tiver aí, seu advogado, e queira se manifestar pelo prazo regimental de 15 minutos. Do presidente, Eduardo. para dinamizar nossos trabalhos, né, a divergência se resume à questão de número 48. Né? Eu creio que seria muito mais objetivo se trabalhássemos em torno dela apenas. Né? Tinha 39, salvo engano, mas eu refluí acompanhando vossa divergência. Né? Então, hoje nós estamos debatendo apenas em torno da questão 48. Pois não. Né? Pois não, então a gente pode fixar esse ponto, né, para que haja limitação nos debates relativamente a eles, né, que é onde existe... Vossa Excelência, eu posso expor meu entendimento para os colegas e em seguida Vossa Excelência expõe o seu ou vice-versa, né, e aí os colegas ficam mais esclarecidos. Tá bem, eu já tinha aberto, eu quero saber do advogado aí, da parte Renan de Souza. Você tem advogado presente, Natália? Sim, Excelência. Sim, o doutor Marcelo e o doutor Marcelo Sequef também está na sala e vai querer sustentar nesse processo, representando a FUESP. Eu quero dizer aos senhores que sejamos breves aí nas sustentações e que se elas sejam cingidas ao único ponto divergente hoje, que é com relação à questão 48. As outras já foram superadas e a única divergência reside nisso aí, como bem acentuou o relator. Então, eu peço ao ilustre advogado e ao doutor Marcelo que se limitem a discutir sobre essa questão aí, por favor. Com a palavra aí, o doutor
Marcelo também, advogado do Renan, né? Sim, Isso. Marcelo Augusto. Vamos, doutor, com a palavra. Ok, obrigado, senhor presidente. Colega da Câmara de Direito Público, ilustríssima senhora do Ministério Público, senhora secretária, colega procurador, demais presentes, bom dia. Essa matéria, ela já é conhecida deste tribunal em outras câmaras e ela enfrenta uma divergência de fato, né? Temos câmaras que julgam favorável e outras que julgam desfavorável. A divergência hoje é só sobre a questão 48. Trata-se de um concurso ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Piauí. E a questão, ela cobrou, no nosso sentir, um assunto não previsto no edital para estudo. Nós sabemos que o STF já pacificou, até por meio de repercussão geral, que nesses casos pode e deve o Poder Judiciário anular a questão de concurso público, porque nesses casos não se adentra no mérito administrativo. O Poder Judiciário, nessa situação, ele apenas afasta uma ilegalidade que foi imposta aos candidatos. Então, nós não vamos discutir mérito administrativo, o mérito do quesito. Não há que se falar em mérito, o que autoriza e permite o Poder Judiciário verificar a ilegalidade. Pois bem, a questão 48, ela trouxe como alternativa correta o item A. Eu vou ler aqui a questão, apenas a parte principal, para ficar mais fácil de entender a ilegalidade. Questão 48. Entre os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí, encontram-se o juiz de direito do juízo militar e os conselhos de justiça militar. Analise as assertivas abaixo, conforme a Constituição do Estado do Piauí, e marque a correta. Item A, que foi a alternativa eleita como correta pelo gabarito oficial. Item A, são órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí o Tribunal de Justiça, o Juiz de Direito, o Tribunal do Júri, os Juizados Especiais, o Juiz de Direito do Juízo Militar e os Conselhos de Justiça Militar e Conselho Estadual da Justiça. Ou seja, a questão, ela cobrou conhecimento de toda a estrutura do Poder Judiciário, toda a estrutura, praticamente. Contudo, o edital, ao trazer o assunto para estudo, ele delimitou o conhecimento a ser estudado sobre Poder Judiciário à Justiça Militar. Ou seja, o edital restringiu o estudo do Poder Judiciário à Justiça Militar. E é até lógico, trata-se de um concurso ao cargo de soldado, né, um cargo militar, natural que o edital cobre apenas conhecimento em justiça militar, porque não faria sentido para um cargo de soldado cobrar conhecimento do Poder Judiciário completo, porque o militar, na sua função, ele não necessita desse conhecimento de toda a estrutura do Poder Judiciário. E, nesse sentido, nós temos diversos precedentes, inclusive do então desembargador Francisco Antônio Paz Landim Filho, que eu peço venha aqui para ler um pequeno trecho do agravo de instrumento 0752-222-57-2022 818-00000. Diz Vossa Excelência nessa decisão, de fato, no quesito noção de direito, ao tratar da Constituição do Estado do Piauí, o edital faz menção expressa à estrutura do Poder Judiciário, da Justiça Militar, grafia que acabou por restringir os conhecimentos requeridos apenas ao aparato da Justiça Militar.
Ou seja, o edital traz, de fato, o tópico justiça militar, mas ele coloca 2 pontos e restringe o assunto para justiça militar. Ou seja, viabilizando que o candidato estude apenas o conteúdo justiça militar. E não há de se falar que o candidato deveria estudar a Constituição do Estado do Piauí completa, porque o edital também faz a delimitação da Constituição do Estado. Ele traz quais são os tópicos da Constituição do Estado do Piauí que deveriam ser estudados, e ele só trouxe o tópico do Poder Judiciário, o que se trata desse quesito, e ele delimitou da Justiça Militar. Então, sem maiores delongas, não haveria como candidato resolver essa questão, porque ele não estudou o assunto que permitiria a solução adequada, uma vez que o edital restringiu o assunto Poder Judiciário à Justiça Militar. Até mesmo porque, se não fosse para estudar somente a Justiça Militar, o edital traria do Poder Judiciário e ponto. Contudo, ele coloca 2 pontos da Justiça Militar. No mínimo, nós teríamos aí uma situação que o candidato ficaria em dúvida a qual assunto estudar, se o Poder Judiciário completo ou se somente a Justiça Militar. Então, dessa forma, nós entendemos que a questão é nula, porque cobrou um assunto não previsto no edital para estudo, o que autoriza, como já disse, a Justiça a anular questão de concurso público. Dito isso, o apelante requer a reforma da sentença, anulando-se a questão 48, em relação ao recorrente. Bom dia. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu, imediato, transfiro a palavra ao doutor Marcelo Sequef para a sua sustentação. Obrigado, senhor presidente. Eu poderia... Só lembrando, doutor Marcelo, que gostaria que o senhor ficasse também aí restrito à questão. Perfeitamente. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Não poderia iniciar sem dirigir uma saudação, meus cumprimentos a todos os integrantes desta colenda, Terceira Câmara de Direito Público, assim como aos demais desembargadores que hoje compõem esse quórum ampliado, senhor presidente, desembargador Ricardo Gentil, ilustre desembargador Agrimar, desembargador Fernando Lopes, Neto, hoje compondo o quórum aqui, eminente desembargador Sebastião Ribeiro Martins e desembargador Costa Neto. Muito bom dia, excelências. Cumprimentar nossa ilustre representante aqui do Ministério Público, doutora Catarina Abelha Rufino. Bom dia, excelência. Meus cumprimentos aqui também à doutora Natália, secretária dos Trabalhos, colegas advogados, que eu cumprimento aqui na pessoa do doutor Marcelo Augusto, que me antecedeu na fala. Muito bem, bom dia a todos, bom trabalho a todos nós. Senhores julgadores, ouvimos aí atentamente a sustentação do doutor Marcelo Augusto, que trouxe, né, ateve ao enunciado, ao quesito 48, que foi ali o objeto da divergência, como bem pontuou o desembargador Ricardo Gentil, a partir da provocação do desembargador Agrimar, que devemos restringir aqui a nossa discussão ao ponto da divergência, faz todo sentido. E eu, a partir da leitura aí que o doutor Marcelo Augusto fez do enunciado quesito 48, eu achei curiosa o recorte que ele fez, porque ele leu o enunciado 48, mas não falou as alternativas, A, B, C, D, E. Né? Então, sugeriu aqui a Vossa Excelências, e esse ponto que eu já gostaria de enfaticamente chamar a atenção, que a banca examinadora extrapolou o objeto de cobrança do edital. Né? Como o doutor Marcelo Augusto falou,
o que o edital fala em relação ao que poderia ser cobrado. Questão 48. Anexo 3º, conteúdo programático, conhecimentos específicos, noções de direito, e vamos tornando cada vez mais específico. Noções de direito, Constituição do Estado do Piauí, e aí, como especificação disso, Constituição do Estado do Piauí, Poder Judiciário da Justiça Militar. Quem lê isso é levado a crer, a pensar que, não, a questão que for abordar essa matéria não pode cobrar nada além da Justiça Militar. Pode estar cobrando ali de outro ramo do Judiciário. Pois bem, o doutor Marcelo leu o enunciado da questão 48. Entre os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí, encontra-se o juiz de direito do juiz militar, Conselho da Justiça Militar. Analisa as assertivas abaixo, conforme a Constituição do Estado do Piauí, marca a alternativa correta. E o doutor Marcelo Augusto falou, a banca examinadora considerou correto o item A. Acho que foi isso, né, que ele falou, o item A. Pois bem, todos os itens dessa questão, B, C, D e E, só falam de justiça militar. E isso foi abstraído da sustentação. Isso não foi mencionado, desembargador Ricardo, não pode passar despercebido. O que é que diz o item? Irei retornar o item A. Mas o que é que diz o item B, desembargador Agrimar? A justiça militar é constituída em primeiro grau na forma da lei por juiz de direito em instância final e pelos conselhos da justiça, presididos por juiz de direito, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça. Item C. Compete à justiça militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares do Estado dos crimes militares definidos em lei, inclusive da competência do júri, quando a vítima for civil. Item D. Os atos disciplinares militares são julgados em primeira instância singularmente por um relator do Tribunal de Justiça no Estado do Piauí e em grau de recurso à competência do órgão colegiado. E item E. Em cada comarca do Estado do Piauí funcionará um juiz militar, cuja competência será assegurar a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania do Estado e a ordem e julgar os crimes dolosos contra a vida. Só se falou de justiça militar nesse item 48, nesse quesito 48. E o que é que fala a alternativa A? O que é que foi exigido do candidato? Desembargador Fernando Lopes, desembargador Sebastião, desembargador Costa Neto. São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí. 2 pontos. Tribunal de Justiça. Qual candidato não deveria saber disso? O Tribunal de Justiça. Juízes de Direito, primeiro grau. Tribunal do Júri, juizados especiais, juiz de direito do juízo militar e os conselhos da Justiça Militar e Conselho Estadual de Justiça. Senhores julgadores, artigo 112 da Constituição do Estado do Piauí, réplica, ipsis literis, dizer que surpreendeu o candidato a cobrança de um item que reproduziu a literalidade do 112 com seus 5 incisos. Artigo 112, são órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1º, Tribunal de Justiça. Inciso 2º, Juiz de Direito. Inciso 3º, Tribunal do Júri. Inciso 4º, Juizados Especiais. Inciso 5º, Juiz de Direito, Juiz Militar e Conselho da Justiça Militar. Isso é surpresa para um candidato que se depara com um edital, com um conteúdo programático que fala Constituição do Estado do Piauí, e é bem certo que restringe Justiça Militar, mas não vai saber nem a colocação tópica em que a Justiça Militar está inserida, que é o inciso 5º do 112, que fala da estrutura do Poder Judiciário. Senhores julgadores, me perdoe a franqueza e a sinceridade ao externar aqui esse posicionamento jurídico. Não é a mera defesa do tema 485 de repercussão geral que o judiciário não pode se imiscuir na seara da banca examinadora no que se refere à formulação de quesitos e respostas dadas, salvo inconstitucionalidade. Para além de não haver inconstitucionalidade e ilegalidade, porque isso remete a um erro grosseiro, a uma teratologia da banca examinadora, o que fica claro aqui, me perdoem a franqueza mais uma vez, é a ânsia dos candidatos
quererem ser aprovados a qualquer custo em um concurso público, onde se buscam filigranas, se buscam brechas para uma interpretação elástica, um malabarismo jurídico, buscarem ser aprovados a qualquer custo. Repito, a alternativa correta reproduziu a literalidade do 112 da Constituição, onde está ali colocada a inserção topográfica, né, da Justiça Militar, que foi contemplada no edital. Está no 112, ela é primeiramente mencionada no 112, e logo depois o candidato deve estudar toda a disciplina para entender que a B, C, D e E são erradas, mas pelo fato de ela estar colocada primeiramente na Constituição, no 112, que elenca meramente os órgãos do Poder Judiciário Estadual. Não é surpresa alguma para um candidato que minimamente se preparou para um concurso desse ir aqui buscar a todo custo, né, querer ser aprovado. Eu me reporto aqui aos desembargadores que hoje estão compondo esse quórum ampliado, porque não participaram, por óbvio, do julgado anterior, que, como sustentado em outras oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça ele tem um entendimento de que o candidato ele não deve, quando ele se depara com um determinado conteúdo programático, ele deve, sim, estudar globalmente tudo que gira em torno, que gravita em torno de um tema, um subtema. Eu me reporto aqui a um julgado que citei em uma certa oportunidade, mandado de segurança 30.860. Diz o STJ, peço venha apenas para me fixar nesse julgado e me encaminhar já para o final. O Poder Judiciário é incompetente para substituir-se a banca examinadora de concurso público examinar o conteúdo das questões formuladas e critérios de correção consoante pacificado na jurisprudência do STF. E aí eu peço a atenção de Vossa Excelência a esse ponto. Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer de forma global todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que der certo. Envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva no edital de normas, casos julgados que poderão ser referidos nas questões de certame. Em caso, estou demonstrado nos autos que cada uma das questões impugnadas ajustava-se ao conteúdo programado previsto no edital do concurso e que os conhecimentos necessários para que assinalassem as respostas corretas eram acessíveis, afastando-se a possibilidade de anulação. Segurança denegada, cassando-se a liminar anteriormente concedida. STJ, mandado de segurança 30.860, julgado em 28 de agosto de 2012. Esse entendimento aí já tem mais de uma década. E é um entendimento que reina na jurisprudência pátria, de que não é necessária que se esmiúce os artigos da Constituição. Vejam só, que o candidato deva estudar para se preparar para o concurso. Vai ter o artigo 122, né, o 120. O 122 fala dos órgãos do Poder Judiciário e o candidato alegar que não precisaria saber disso. A literalidade do 122 caiu na alternativa correta, item A. Portanto, senhores jogadores, não há teratologia, não há flagrante ilegalidade, não há flagrante inconstitucionalidade que são exigidos, senhores jogadores, no tema 485, como ressalva a impossibilidade de o judiciário se imiscuir, intervir na seara da banca examinadora. Não há esse erro flagrante, esse erro grosseiro, com a devida vênia aqui do entendimento divergente. Então, senhores jogadores, o que se postula aqui é a atitude de deferência que todas as outras câmaras estão demonstrando em relação à banca examinadora, ao Poder Executivo, ao elaborar quesitos de prova e as respectivas correções. Então, finalizo pugnando neste julgamento em quórum ampliado pelo desprovimento do apelo autoral. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu passo a palavra ao desembargador Agrimar, que é o relator.
Pois não, senhor presidente. Eu vou fazer uma síntese, né, já que nós estamos tratando apenas dessa questão, né, e depois de ouvir os debates dos advogados de ambas as partes, fica fácil a compreensão pelos colegas que estão fazendo a composição do quórum ampliado. Né? Nosso entendimento, já manifestado na sessão anterior, é de que, de fato, a banca examinadora exigiu dos candidatos algo que não estava previsto no edital. Né? Ao exigir do candidato conhecimento de toda a estrutura do Poder Judiciário, enquanto o anexo, né, do edital se reportava especificamente à Justiça Militar, isso deixa o candidato numa situação, no mínimo, confusa, como disse o advogado dos apelantes. E eu sempre tenho a preocupação de fazer uma leitura em conexão com as circunstâncias fáticas do caso concreto. E explico. Nós estamos falando de um concurso de soldado da PM, que não se exige bacharelado em Direito, né? Essa fala do doutor Marcelo Sequef, né, se estivéssemos falando de um concurso de oficial que se exige o bacharelado, seria perfeita, seria adequada, porque exigiria do candidato um conhecimento mais global, por óbvio, tanto pelos requisitos de ascensão ao cargo, né, ou seja, o bacharelado, como também pelas atribuições funcionais de um oficial em relação a um praça. Então, você tem que fazer esse recorte que é feito pelo candidato, né, ele é pertinente por quanto está diretamente relacionado com aquilo que se exige dele, né, não só nas matérias relacionadas no anexo, mas também em todo esse contexto referente ao cargo e ao seu grau de instrução. Então, eu entendo que esse recorte ele é pertinente, né, quando se especifica a estrutura da Justiça Militar, né, tem toda a pertinência com o cargo e com a qualificação do concorrente, enfim. Então, eu acho que esse recorte é pertinente, entendo, então, que foi exigido para além daquilo que era previsto no edital e, portanto, a questão deve ser anulada, né, nos termos do voto já proferido por mim. Eu estou dando, então, provimento à apelação para anular a questão 48. E digo mais, doutor Marcelo Sequef, que a banca examinadora, eu até entendo que os candidatos se esforcem, né, talvez até a qualquer custo em ser aprovado, mas nós estamos filtrando, são inúmeras as questões que foram colocadas em xeque. E nós estamos filtrando, inclusive a banca poderia ter a humildade que eu tive, né? De duas questões que eu considerava nulas, depois dos debates, né, das exposições dos senhores, da divergência do desembargador Ricardo, eu refluí em relação à questão 39. Tive a humildade de refluir. No entanto, em relação à questão 48, eu continuo com a firme convicção de que ela realmente excedeu aquilo que o edital previa. Esse é o meu entendimento ratificado, senhor presidente. Pois não. Uma vez concluído, quero esclarecer aos nobres colegas desembargadores que estão ampliando o quórum, e quando da sessão anterior eu pedi vista, divergi e fui seguido na minha divergência pelo desembargador Fernando. Então, a razão da ampliação de quórum. Apenas vou também me cingir a essa questão, ratificando isso que acabou o relator de falar. O candidato aí, ele impugnou 7 questões desse concurso, 7. Né? E quando da peneira aí feita pelo ilustre relator, né, inicialmente ele teria aderido a 2 delas, a 39 e a 48. Posteriormente, diante da divergência, ele concordou em parte e manteve apenas a anulação da questão 48, hora em debate. Naquela ocasião também,
eu falei o seguinte: no que se refere a essa questão 48, tem-se o seguinte, abro aspas, entre os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí encontra-se o juiz de direito do juízo militar e os conselhos de justiça militar. Analise as assertivas abaixo conforme a Constituição do Estado e marque a correta. Aí, B, Justiça Militar, constituída em primeiro grau na forma da lei, tal, por juiz de direito, entrância final e pelos conselhos de justiça, presidido pelo juiz de direito e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, e aí vai em frente. Alega o apelante que a letra A da mencionada questão, que dispõe, né, abre aspas, são órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí, o Tribunal de Justiça, o Juiz de Direito, o Tribunal do Júri, os juizados especiais, o juiz de direito do juiz militar e os conselhos de justiça militar e Conselho Estadual de Justiça. Cobrou conhecimento completo em Poder Judiciário. No entanto, o edital limitou o estudo do Poder Judiciário à Justiça Militar. Já foi sustentada aí pelo ilustre procurador do Estado nesse ponto, e eu iniciei meu voto aqui reafirmando isso, fazendo a leitura do inciso B dessa questão, né? No entanto, o edital limitou o estudo, repito, ao estudo do Poder Judiciário à Justiça Militar, sendo nula a questão por exigir matéria não prevista no edital de certame. Uma vez mais, sem razão, o apelante. No caso, não se constata nenhuma inobservância às regras previstas no edital, conforme afirmado pelo próprio apelante. A banca delimitou o estudo do Poder Judiciário à Justiça Militar. E, assim sendo, a resposta da citada questão encontra-se literalmente no caput do artigo 131 da Constituição Estadual, que se refere à seção 6 da Justiça Militar e prescreve, artigo 131, a Justiça Militar é constituída em primeiro grau, na forma da lei, por juízes de direito de entrância final e pelos conselhos de justiça, presidida por juiz de direito e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça. Dessa forma, novamente constata-se a conformidade da questão, existindo integral compatibilidade do seu conteúdo com a abrangência programática previamente delineada. Registre-se que, sendo essa matéria de conhecimento do apelante, sequer necessitaria analisar as demais opções, de maneira que não há nenhum descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução da aludida questão. Nesse cenário, a situação que se descortina no caderno processual não revela flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público ou ausência de observâncias a regras previstas no edital, não se admitindo, portanto, sua anulação pelo judiciário. A propósito, seguem precedentes. Aí eu trouxe aqui Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né? Da relatoria do desembargador Diego de Almeida Cabral, julgamento feito em 2023, onde ele diz, no caso dos autos, em que a alternativa apontada como correta pela banca examinadora exigiu o conhecimento da disciplina de responsabilidade civil do Estado, que encontra previsão na matéria de direito administrativo constante no edital que regeu o certame, ausência de ilegalidade a ser corrigida. Do mesmo modo, eu trago outra aqui do Tribunal de Justiça de Sergipe, relatoria do desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, né? Onde ele diz também impossibilidade de anulação de questão em concurso público pelo Poder Judiciário, a RE 632-853, assunto abordado de acordo com o edital, ausência de flagrante ilegalidade, ou seja, excepcionalidade a justificar a ingerência do judiciário no mérito administrativo, manutenção da sentença. Portanto, senhores julgadores, com esses argumentos, entendendo que não houve discrepância entre o que foi pedido e previamente estabelecido no edital, eu estou
com todo respeito, divergindo do nobre relator para conhecer e negar provimento à presente apelação. É com meu voto, senhor jogador. Desembargador Fernando Lopes. Eu ratifico o voto da sessão passada, acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Sebastião Martins. Bom dia, senhor presidente da Câmara, desembargador Ricardo Gentil. Cumprimento a todos os desembargadores aqui presentes, desembargador Agrimar, desembargador Costa Neto, a doutora Catarina Rufina, procuradora de Justiça, Fernando Lopes, os advogados, né? Eu ouvi atentamente essa divergência. Realmente, inicialmente, quero dizer que não cabe ao Poder Judiciário, né, se miscuir, né, na banca examinadora, né? Essa é a posição de matéria com repercussão geral. Mas cada caso é um caso concreto. O desembargador Agrimar disse que esse concurso é um concurso para soldado da PM, não? Que, se fosse um concurso para oficial, poderia exigir muito mais dos candidatos, né? Se bem que hoje, desembargador Agrimar, hoje nós temos vários soldados na Polícia Militar com mestrado, são professores, formaram em Direito e outros cursos, né, em Letras. Hoje nós temos PM, soldados PM, com boa qualificação acadêmica, preparados, são até escritores, inclusive, né? Mas o edital é a regra do concurso público, né? O edital é a regra do concurso público. Nós estamos sabendo que é difícil um emprego público, um emprego qualquer hoje, nessa crise toda, é muito difícil, né? E esse concurso já foi até homologado ou não? Uma dúvida aqui, desembargador Agrimar. Já houve homologação desse concurso? Eu não tenho essa informação certa, né? Talvez o doutor Marcelo tenha melhor. Os dois advogados devem ter melhor essa informação. Eu confesso que eu não lembro, não. Mas eu acho que sim, já foi homologado. Já foi homologado, está agora na terceira convocação. O cadastro de reserva já. Não entendi. Quer dizer, já foi homologado o concurso e quando... Já foi homologado, já convocou os aprovados e criaram-se agora, com a nova lei, criaram-se cadastro de reserva, já convocaram todos. Eu entendo até... Eu queria dizer, então, acho que perdi até o objeto, então. Se já foi homologado o concurso público, já foi homologado, não teve medida liminar, a tutela antecedente, por exemplo, em sede de apelação, porque Nesse caso, esse concurso foi anulado, ou se já foi homologado, já foi nomeado, caso essa Câmara anule essa questão, como é que vai fazer se o concurso já foi homologado pela banca examinadora, já foi nomeado? Já houve liminar, excelência. Houve liminar. Teve liminar assegurando a anulação do concurso? Houve, sim, desembargador Agrimar? Diversas liminares. Não, eu digo nesse caso concreto. Permitindo o prosseguimento dos concorrentes nas outras etapas do concurso. Só questão de ordem, questão de esclarecimento aqui, senhor presidente. Pois não. É só para esclarecer aí o questionamento do eminente desembargador Sebastião Martins. O desembargador Agrimar, relator, ele pode até esclarecer melhor, porque, na verdade, senhor jogador, se pleiteia a anulação de 7 questões. Então, entende-se que o candidato precisaria de, no mínimo, a anulação de 7 quesitos para avançar no certame. Só foi deferida a anulação de 1 pela decisão do relator, e o julgamento foi de improcedência na origem, né? Então, o relator entendeu pelo provimento, pela anulação, o provimento de somente um quesito. A questão é, esse único quesito é suficiente para o candidato avançar no certame? Mas eu trato disso no dispositivo do meu voto, doutor Marcelo. Eu trato disso, né? No CEP é quem vai dizer qual é a repercussão da anulação, caso essa manifestação é somente para que, nessa ponderação que o desembargador Sebastião fez, se já homologou ou não, é que, independentemente disso, há de se averiguar se a anulação de um único quesito é suficiente para o candidato avançar para a etapa subsequente.
Outra dúvida, A consequência, só um minutinho, desembargador Sebastião, a consequência natural é de que, anulando a questão, será atribuído esse ponto para todos os candidatos. E aí se vai ver como é que fica a classificação, né? De acordo com essa nova realidade. Né? E quando eu coloco isso, estou até com o dispositivo aqui do meu voto aberto, né? E eu deixo claro que, como consequência, o ponto da referida questão deve ser atribuído a todos os candidatos participantes do certame. Né? E aí vai se fazer uma releitura do resultado. Né? Isso não implica automaticamente na aprovação do candidato, não, porque, como disse o doutor Marcelo Sequef, né, a pretensão era de anular 7 questões, né, e talvez, não sei se só o apelante ou outros candidatos, precisem de muito mais. Então, não se trata de algo automático, de que ao anular a questão, necessariamente ele estará aprovado. Eu deixo isso claro no dispositivo do meu voto, repito, estou com ele aberto aqui. Temos que lembrar também que esse processo foi adotado como paradigma para julgamento de todos os demais. Certo. É o seguinte, nós sabemos que o concurso público são várias etapas. E cada etapa é preclusiva. Por exemplo, esse candidato, o Renan de Souza Silva, foi assegurado a ele, participou das demais etapas do concurso, o exame físico, participou das demais etapas? Sim, foi. Bom, então, nesse caso, como o candidato, ou seja, o juiz assegurou, mediante liminar, que ele continuasse no certame, participando das demais etapas. Né? E, no mérito, em primeiro grau, o juiz julgou a ação improcedente. Agora, em grau de recurso, o relator está anulando apenas uma questão. Então, eu peço vênia ao desembargador Ricardo, então, nesse ponto, né, considerando que é um concurso para soldado da PM, né, que não se exige tanto conhecimento, apesar da minha ressalva, nós temos vários soldados da PM, inclusive com curso de mestrado, formado em letras, geografia, direito, mas nesse ponto eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente desembargador Agrimar. Para anular apenas essa questão 48. Pois não. Desembargador Costa Neto. Bom dia, colegas desembargadores, demais componentes dessa mesa de trabalho. Também, ouvindo atentamente essa discussão, cheguei aqui a uma análise que este julgador já vem em outras decisões, outros processos, acolhendo essa posição adotada pelo relator. Portanto, a razão pela qual acompanho o voto do relator. Pois não. Então, por maioria, né, em sede de ampliação de quórum, foi considerada impugnada e sugerida a anulação da questão de número 48 do concurso público e, em consequência, foi conhecido e dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. E assim... Só uma intervenção, senhor presidente, só uma breve intervenção, uma questão de esclarecimento. O desembargador Agrimar disse que, na parte dispositiva do seu voto, e aí eu gostaria de chamar a atenção aos desembargadores que compõem também esse quórum ampliado, ele está estendendo a anulação para todos os candidatos, não só para a situação individual do autor, é para todo o que vai gerar uma republicação de todo o resultado, com atribuição de pontos para todos os outros concorrentes. A questão é que, na proclamação do resultado, senhor presidente, se efetivamente os demais desembargadores, ao acompanharem aqui o voto do relator, se ativeram a essa peculiaridade, porque, inclusive, eu enviei um precedente à assessoria de Vossa Excelência, desembargador Ricardo, quando Vossa Excelência pediu vista, numa certa ocasião, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de suspensão de segurança, estava justamente reformando, né, na verdade, reformando a extensão da decisão, dos efeitos de decisão que anula quesito de concurso, para que ela fique adstrita à situação individual do candidato e não tenha efeito erga omnes, porque aqui não é um processo coletivo, uma ação de controle concentrado, uma ação civil pública que tem efeito erga omnes. É um processo individual. São interesses subjetivos que estão em jogo e não o de índole objetiva que vai espraiar efeitos extra-processuais, atingindo a esfera jurídica de terceiros que sequer
participam dessa relação jurídico-processual. Então, eu apenas aqui faço aqui um apelo nessa questão aqui, para que esse efeito da anulação só se restrinja ao autor e não aos demais candidatos. Desembargador Sebastião, desembargador Costa Neto. Bem, foi julgado aqui, foi anunciado, inclusive o desembargador Sebastião, num determinado momento das indagações, ele passa por essa questão e ele ficou reticente na época que eu senti daqui, porque a permanecer esse entendimento pode ter uma repercussão geral. Né, na verdade, um tumulto, né, em todo o concurso que já está avançado. Realmente tirar a gente que já está lá dentro, aí vai ser uma confusão. Mas então, o meu voto, desembargador Ricardo, eu vou me restringir ao caso concreto apenas a este candidato. Mas o pedido é mais atrasado. Eu só quero ressaltar, eu posso até, né, quem sabe, refluir, mas fazendo a seguinte ressalva, né, que eu adotei esse processo como processo piloto, né, então ele vai naturalmente ter repercussão, ainda que não tenha sobre todos os candidatos, mas terá certamente sobre todos os processos que estão sob minha relatoria, porque eu adotei esse processo como piloto, né. Então, a modulação que poderíamos fazer, obviamente, é que eu posso até refluir, acompanhar, mas que se estenda a todos os processos que estão vinculados a esse processo matriz. Né? Porque todos os outros estão judicializados, né? E o entendimento se estende a todos os outros. Né? Estariam de fora apenas os que não judicializaram. É óbvio. Eu quero saber agora qual seria... Bom, acho que aqui nós já iniciamos. Presidente, desembargador Ricardo, é só para contribuir, não é nada fora da discussão. A ponderação aqui feita pelo desembargador Aguimar me leva a pensar o seguinte: como o doutor Marcelo Augusto bem pontuou, há divergência dessa matéria em outras câmaras. A primeira Câmara entende unanimemente pela improcedência, a sexta Câmara. Então, se esses outros processos forem julgados, e Vossa Excelência, o desembargador Fernando Lopes, mantiverem o entendimento, e sendo outros os desembargadores convocados para ampliar o quórum, possivelmente esse julgado vai se reverter, esse entendimento vai ser revertido. Não necessariamente vai se replicar esse 3-2 que ocorreu na sessão de hoje. Pode ocorrer uma ampliação de quórum desfavorável ao autor. Então, replicar, né, esse julgamento piloto para os demais não necessariamente vai assegurar que o mesmo resultado vai ser observado. É só essa ponderação que eu gostaria de fazer. São somente os processos da minha relatoria, doutor. Não são processos que vão ser passados tudo. Entendi, mas se ele vier julgamento e mantém o 2-1, o desembargador Ricardo, desembargador Fernando, divergindo de Vossa Excelência, até porque por esse processo não há uma vinculação a que eles passem a adotar o entendimento de Vossa Excelência, uma nova ampliação de quórum pode resultar na convocação de outros desembargadores que não estão aqui e possa reverter esse entendimento. Não, mas esse julgamento ele vai se estender a todos os outros processos. Deixei claro isso. Mas tudo bem, eu entendo, apesar de que isso não vincula o desembargador que divergiu de Vossa Excelência. Não vai ter julgamento individual dos outros processos, doutor Marcelo. Eu pediria permissão aos nobres julgadores, doutor Marcelo, que a gente dê sequência, já foi julgado, perfeito, do resultado, e aí daí para frente, né, outras medidas poderão ser tomadas. Mas, por enquanto... só a preocupação, presidente, com relação à proclamação do resultado. Como vai ficar a extensão? Porque o desembargador Aguimar parece estar refluindo sobre a extensão erga omnes do efeito da anulação. Do Aguimar, pode falar. Só um minutinho. Estou revendo aqui, visitando o dispositivo. Coloquei que, como consequência, o ponto da questão deve ser atribuído a todos os candidatos participantes do certame. Então, estou fazendo a modificação para que a consequência de atribuição dos pontos se limitem aos processos que estão sob minha relatoria e que tem esse processo como processo piloto. E isso vai ser consignado em cada processo. Muito
Bem, então, deixa para o momento mais azado, né? Em cada processo, Vossa Excelência faz a sua modulação. Não, desembargador. Por enquanto, só nos resta isso. Esse julgamento vai ser aproveitado a todos os processos sob minha relatoria, porque eu adotei esse processo como processo piloto. Entendeu? Vamos em frente. Ainda tem alguma ampliação de quórum, doutora Natália? Temos, então, só para ficar mais claro aqui para mim, essa parte do seu voto, desembargador Agrimar. Aqui foi da forma como eu narrei, que em sede de ampliação de quórum, por maioria, né, e vencida a divergência, a ação o recurso ele foi conhecido e provido nos termos do voto do relator. Parcialmente provido nos termos do voto do relator. Né? Parcialmente, porque houve ele refluiu lá. Pois é, exatamente isso. É assim que deve constar aí. Qual é o outro, doutora Natália? Processo número 2. Pode fazer o pregão, doutora. Processo número 2 da pauta 08.08720-2018-818-0064, remessa necessária. Origem paulistana, vara única, requerente Odinei Brito de Souza, advogados Agamenon Lima Batista Filho e outro, requerido município de Paulistana, Procuradoria-Geral do município, relator desembargador Ricardo Gentil, com voto divergente do desembargador Agrimar Rodrigues, sem sustentação oral. Foi bem. Se não vai haver sustentação, eu vou apenas aqui sobre o meu voto. Eu falei na ocasião o seguinte: na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por Odinei Brito de Souza, que se submeteu ao concurso público edital número 1/2011, realizado em 18/10/2015 pela Prefeitura Municipal de Paulistana, para preenchimento do cargo 109 de professor ciência da zona rural do município. No presente reexame necessário, foi concedida a segurança no mandado de segurança, tendo sido acolhida a pretensão da impetrante de nomeação e posse ao cargo de professor de ciências, o qual restou classificado no concurso público em terceiro lugar pelo edital 1 de 2015. Inicialmente, sobre o mandado de segurança, convém esclarecer que o inciso 64 né, do artigo 5º da Constituição Federal, reproduzido no artigo 1º da Lei 12.016/2019, efetivamente garante a todos a concessão de, abro aspas, mandado de segurança para proteger direito de sede, etc. No entanto, o direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança deve vir comprovado desde logo com a impetração, porquanto, nessa via processual, não se admite dilação probatória para sua comprovação. O caso em questão amolda-se às controvérsias que já foram submetidas ao rito de repercussão geral, onde ficou assentado que a mera expectativa de direito de candidato aprovado em concurso se reverte em direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses. Aí eu descrevo aqui, né, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas, quando houver preterição na nomeação, por não observância da ordem de classificação, e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso público durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos classificados para exercer a função de magistério. Fecho aspas. No caso dos autos, a contratação precária de professores configurou a necessidade de preenchimento, preferencialmente, com candidatos classificados para exercer as funções de magistério. Foi demonstrado nos autos a existência e a necessidade de preenchimento de vagas, tendo em vista a contratação temporária de terceiros em detrimento de candidatos aprovados ao concurso público, como bem observou o Ministério Público em seu parecer ministerial. Aí eu transcrevi aqui o parecer do Ministério Público e peço permissão para não fazer a leitura. Não é obrigatório, com efeito, que a nomeação ocorra logo em seguida à publicação do resultado final e homologação do concurso, sendo o momento de provimento dos cargos
de livre discrição do ente público, determinando-se em função da conveniência e oportunidade. No caso dos autos, contudo, restou comprovado o surgimento de necessidade de mais profissionais diante da contratação precária dentro do prazo de validade do concurso. Há documentos que comprovam a contratação precária de professores em 2017, a existência de cargos vagos para professor de educação infantil, conforme o quadro indicativo do processo seletivo simplificado edital 1/2017, e convocação de 40 candidatos ao aludido cargo, como destacado pela magistrada sentenciante. Ela diz lá, em caso a contratação temporária para função compatível com o cargo pleiteado pelo autor, de fato, alcançaria a posição classificatória que o impetrante obteve no certame, restando evidenciado nos autos que ainda no decorrer da validade do concurso do edital 1/2015, a contratação precária acima mencionada fora empreendida sem justificativa de qualquer necessidade excepcional e transitória da municipalidade, contexto diverso das demais que ocorreram no mesmo lapso temporal. Imperioso ressaltar que a quarta classificada no concurso foi convocada em 21 de março de 2016, ao passo que a sobredita contratação temporária se deu em 1º de março de 2017, comprovando que, mesmo após a nomeação dos aprovados e mais 2 classificados, persistiu a carência de professor de ciências para o quadro da Secretaria Municipal de Educação de Paulistano, fecho aspas. Então, acolhendo essa posição no meu voto, né, e é bem assim o parecer ministerial, eu estou conhecendo e negando o provimento à remessa necessária para manter a concessão da segurança. É o meu voto, senhor julgador. Desse voto, divergiu o eminente desembargador Agrimar, a quem eu tenho a honra de passar a palavra. Pois não, senhor presidente. É uma matéria que nós já discutimos por inúmeras vezes na nossa Câmara, né? O meu entendimento é de que a realização de teste seletivo, né, devidamente formalizado, sem nenhuma mácula, ele por si só, né, considerando a previsão constitucional, previsão nas leis locais, ele por si só não implica na caracterização de preterição, né? E, inclusive, eu até já admiti em outras situações, a depender das circunstâncias fáticas de cada caso, né? No presente caso, o teste seletivo foi realizado sem que nem o próprio autor, a própria autora, né, tenha atribuído qualquer mácula ao teste seletivo. Então, apesar da contratação ser precária, ela é legítima, ela é legal, ela é constitucional. E por isso que eu entendo que a contratação temporária por si só, não havendo nenhuma mácula, é uma descrição da administração e, portanto, não caracteriza por si só preterição. E, como já disse o desembargador Ricardo, né, nós estamos falando de um classificado e não de um aprovado, que tem mera perspectiva de direito, essa perspectiva só se convola em direito adquirido se houver preterição, o que eu não vislumbro no presente caso. Então, com todas as vênias, eu mantenho a divergência do entendimento do relator para dar provimento ao recurso, né, e desconstituir a convocação. Muito bem. Dessa divergência, desse debate, surgiu que o desembargador Fernando também, acho que acompanhou o relator, penso eu. Exatamente, e continua. Né? Muito bem. Ratificada aí a posição, eu abro agora a votação. Desembargador Sebastião Martins. No caso, o relator é o desembargador Ricardo Gentil, né? Sim, sou o relator. Julgou a remessa improcedente para manter a decisão de primeiro grau. Para manter a decisão de acolhimento do mandado. Certo. Eu peço ao eminente desembargador Agrimar para acompanhar o desembargador Ricardo Gentil, julgar também, negar provimento para manter a decisão de primeiro grau. Acompanhe o relator.
Desembargador Costa Neto. Novamente, nesse caso aí, mesmo com uma exposição apresentada pelo colega desembargador Agrimar, eu necessariamente sou obrigada, por dever, a acompanhar o relator. Muito bem. Então, por maioria, em sede de ampliação de quórum, vencido o desembargador Agrimar, hora divergente, foi conhecido e negada provimento à remessa necessária para manter a concessão da segurança. Em princípio, o desembargador Sebastião Costa Neto, as nossas participações estariam esgotadas, mas a secretária está me pedindo se há alguém aí com disponibilidade para seguir com 2 processos, mas não é mais em ampliação de quórum, não. Senhor presidente, só em relação ao que a doutora Catarina expressou, né, eu pediria que fosse feito o pregão do processo que eu vou retirar de pauta, para que eu possa participar ali das palestras. Foi não. Para que eu manifeste a retirada. Processo número... Sim. Processo número 5 da pauta, 080 83 38 51 2022 818 01 40, apelação cível, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Geraldo de Souza Filho, advogado Juan da Silva Cardoso, apelados do Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Agrimar Rodrigues. Muito bem. Fica, portanto, retirado de pauta. Com relação a esses 2 processos, doutora Natália, quais são eles? Saber se o desembargador Sebastião pode nos acompanhar aqui. Processo 19 e 20, desembargador Ricardo. Por que motivo? Porque o desembargador Agrimar vai sair. Aí ele vai sair, né? Ah, tá. Isso. Tá muito bem. Tá. Mas seria só 2 processos, eu posso participar. Se for só 2, o desembargador Costa Neto saiu já, né? Já saiu. Certo. Eu vou participar desse, eu posso ficar, então. Ah, Eu okay. posso. Muito obrigado. Eu posso participar. Agora, então, pronto. Então, fica o desembargador Costa Neto, eu peço para ele me retirar, então. Tudo bem? Bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado. Seu microfone, desembargador Ricardo. Eu estava me despedindo dos desembargadores, Agrimar e Sebastião, e agradecendo mais uma vez a disponibilidade do desembargador Costa Neto, e para julgarmos esses 2 processos aqui, ambos da minha relatoria. Eu peço à doutora Natália que faça o pregão. Desembargador, eu queria só que o senhor falasse antes, porque temos alguns advogados na sala, que todos os outros processos, com exceção do 19 e 20, vão ser adiados, que eram de relatoria do desembargador Agrimar? Perfeitamente. Então, confirmando o que a secretária nos acaba de informar, eu quero ratificar que todos os demais feitos da pauta da relatoria de Agrimar estão adiados para a próxima sessão, a exceção do que foi retirado de pauta. Mas todos os outros estão adiados em razão justificada, por razão justificada. O eminente desembargador encontra-se em um evento institucional, né, e fora do Estado. Senhor presidente, tendo em vista, pela ordem aqui, tendo em vista essa manifestação, esse anúncio de Vossa Excelência, como os processos em que o Estado pediu inscrição para sustentação são todos da relatoria do desembargador Agrimar, confere a doutora Natália. Então, eu peço permissão aqui para me retirar, desejar um bom restante de sessão a Vossas Excelências, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Abraço a todos. Todas. Não, doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Então, eu peço à doutora Natália que faça o pregão do processo número 19. Processo número 19 da pauta, 076 131981 2022 818 0000, agravo de instrumento, origem Teresina, quarta vara dos feitos da Fazenda Pública, agravante Teodoro, F. Sobral e Companhia Limitada,
advogado Carlos Yuri Araújo de Moraes, agravado Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Ricardo Gentil. Sem sustentação oral nesse processo. Sem sustentação, né? Realmente a matéria é simples. O relatório ele está aí disponibilizado. E quero dizer aos nobres colegas que eu conheço do presente, em razão do preenchimento de seus requisitos. Conforme relatado, senhor julgador, insurge a parte agravante, especificamente contra a decisão que determinou a suspensão da ação declaratória de inexigibilidade de títulos, ou melhor, de tributos, cumulada com repetição de indébito, proferida pelo juiz da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, da comarca de Teresina. Alega, em síntese, que, de acordo com a nova redação da Lei Complementar 87/96, decorrente da alteração produzida pela Lei Complementar 194/2022, o ICMS não incide sobre a transmissão, distribuição e demais encargos setoriais relacionados às operações de energia elétrica. Assim, não é possível a inclusão na base de cálculo do imposto de tarifas relativas à transmissão de energia elétrica e ao uso dos sistemas elétricos de distribuição, diante da nova previsão legal, que deve ser imediatamente aplicada ao presente caso, e tornando-se desnecessário aguardar o julgamento do tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça. Enuncio desde logo que o inconformismo do recorrente não merece prosperar. Com efeito, ainda persiste a determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, alusiva ao julgamento do tema repetitivo número 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a inclusão das tarifas acima referidas na base de cálculo do ICMS. Ademais, cumpre ressaltar que, após a edição da Lei Complementar 194/2022, o artigo 3º 10 da Lei Complementar 87/96 realmente passou a prever expressamente que não incide em ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos vinculados às operações com energia elétrica. Esse dispositivo, contudo, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por meio de decisão liminar na ADI número 71/95, posteriormente referendada pelo Pleno do Pretório Excelso. Assim, a mitigada alteração legislativa invocada pelo agravante não se presta a viabilizar sua pretensão de retirada da suspensão imposta ao feito de origem pela decisão agravada. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. É o meu voto, desembargador Fernando Lopes. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Costa Neto. Espera aí, Excelência. Acompanho o voto de Vossa Excelência. A unanimidade, portanto, foi conhecido e desprovido o apelo nos termos do voto do relator. Peço à doutora secretária que faça a leitura do feito de número 20. Processo número 20 da pauta 076-1167-67, 2021, 818-0000, mandado de segurança. Impetrante Constantino de Souza Barros Júnior, advogada Maria Núbia dos Santos Souza, impetrado secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí, litisconsórcio passivo Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Ricardo Gentil. Doutor Ezequias de Assis Rosado está na sala? Não, não está. Pediu sustentação, mas ainda não está, não entrou na sala, desembargador. Bem, então vamos ao voto. O relatório ele está aí disponibilizado, né, e à disposição dos nobres julgadores. Antes conforme relatado, pretende o impetrante do presente mandado de segurança ver reconhecido o alegado direito à conversão em pecúnia
das férias anuais atinente aos exercícios de 2001, 2002, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13, assim como as licenças prêmio de 90 dias relativas aos períodos de 22 de fevereiro de 98 a 21 de fevereiro de 2003, 22 de janeiro de 2003 a 21 de fevereiro de 2008, de 22 de fevereiro de 2008 a 21 de fevereiro de 2013, não gozadas e não contadas em dobro por ocasião de sua aposentadoria. Antes de analisar o mérito, cumpre examinar as preliminares e a prejudicial de mérito arguída pelo Estado do Piauí. Das preliminares, aduz o ente estatal que o impetrante estaria a utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, o que levaria à conclusão de que a via eleita se apresenta como inadequada. Em relação ao presente ponto, impede registrar de proêmio que a alegativa estatal de que o impetrante pleiteia, abro aspas, o pagamento do reflexo financeiro no sentido de reivindicar o pagamento dos valores remanescentes do contrato 24/2020, no montante de R$ 2.322.600, configura argumentação fundada em premissa fática que não guarda nenhuma relação com o objeto do presente feito, que, como enunciado, versa sobre o pretendido reconhecimento do direito alegado pelo impetrante quanto à conversão em pecúnia de férias e licenças não gozadas. E, não obstante tal dissociação argumentativa, é de se pôr em relevo que se encontra sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a admissibilidade do manejo do mandado de segurança com vistas ao reconhecimento do direito à conversão em pecúnia de férias e licenças não gozadas. A propósito, transcreve-se as seguintes emendas de recentes julgados do Tribunal da Cidadania. Trago aqui da lavra do ministro Benedito Gonçalves, onde ele diz aqui, segundo a jurisprudência desta Corte, não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandados cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, etc., etc. Trago outra aqui julgada, também na mesma linha do ministro Herman Benjamin. Rechaça-se, portanto, a tese da inadequação da via eleita. Desembargador Fernando Lopes. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Costa Neto. Igualmente, acompanho o voto de Vossa Excelência. A unanimidade afastada a preliminar de inadequação da via eleita. Em seguida, ainda prefacialmente, alega o Estado do Piauí que o valor atribuído à causa não retrata o proveito econômico almejado, devendo assim ser retificado. Ocorre que a pretensão mandamental instrumentalizada no presente processo é destituída de valor econômico imediatamente aferível, porquanto não se trata de cobrança de valores, mas sim do pleito de reconhecimento do alegado direito à conversão em pecúnia das férias e licenças não gozadas na atividade, sendo certo que eventual proveito econômico se afigura como mero reflexo da eventual declaração de existência do direito invocado, admitindo-se, portanto, a fixação do valor da causa por estimativa. Não é outro entendimento adotado pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça. Trago aqui da lavra da ministra Nancy Andrighi. Incensurável, portanto, o valor atribuído à causa pelo impetrante. Estou afastando mais essa preliminar. E o valor da causa, senhor julgador. Desembargador Fernando. Bem, acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Costa Neto. Também acompanho o voto de Vossa Excelência. A unanimidade afastada a preliminar de impugnação ao valor da causa. Da prejudicial de mérito. Por seu turno, também se mostra improsperável a tese estatal de que teria se consumado a prescrição da pretensão autoral. Com efeito, de acordo com consolidada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição referente à pretensão de indenização
por licenças e férias não gozadas possui como termo inicial a data em que ocorre a aposentadoria. Nesse sentido, transcrevem-se as seguintes emendas de jurisprudência. Aí eu trago aqui essa do ministro Herman Benjamin, conforme a orientação estabelecida pela primeira sessão do STJ, no julgamento do RESP 1.254.456, examinado pela sistemática do artigo 543-C do CPC de 73, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. E assim, na mesma linha aqui, outra do ministro Napoleão Maia e outra do ministro Humberto Martins. Na verdade, no vertente caso, o impetrante aposentou-se na data de 30 de setembro de 2020, conforme consignado na portaria de ID 56.44.634, tendo o presente mandado de segurança sido ajuizado na data de 23 de novembro de 2021, o que aponta toda evidência para a ausência de consumação da prescrição. Então, eu estou afastando essa prejudicial, senhores, de prescrição. Desembargador Fernando. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Costa Neto. Também acompanho Vossa Excelência. A unanimidade afastada prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito, no que diz respeito ao presente mandado, não há dúvida sobre a possibilidade jurídica da conversão em pecúnia de férias e licenças não gozadas, tratando-se de matéria resolvida no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante dimana da tese firmada no tema 635, objeto do julgamento do recurso extraordinário 721.001, do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Gilmar Mendes, onde ele diz: recurso extraordinário com agravo administrativo, servidor público, conversão de férias não gozada, bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. No mesmo sentido, eu trago aqui outra do ministro Marco Aurélio, da primeira turma do Supremo Tribunal. Pacífico, pois, que com o advento da inatividade, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias, bem como de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, notadamente em razão da repulsa do ordenamento jurídico ao enriquecimento sem causa do ente estatal. A jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual também se revela iterativa no reconhecimento do direito à conversão perseguida no presente feito. É o que demonstram as seguintes emendas. Aí eu transcrevo aqui. Da Tribunal de Justiça do Piauí, já na relatoria do ministro Aderson Antônio de Brito Nogueira, ele diz aqui, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 721.001 do Rio de Janeiro, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que é assegurado ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração, fecho aspas. Trago outra aqui também, da relatoria do desembargador Brandão de Carvalho, também no mesmo sentido. Não se pode perder de vista, ainda que, independentemente da administração, de que o servidor aposentado não gozou suas férias por necessidade de serviço, a administração pública não pode se esquivar do dever de indenizá-lo, sendo bastante para o êxito do reconhecimento do direito à conversão em pecúnia a configuração do fato de o ente estatal ter se utilizado do labor do agente público no período em que deveria ter sido usufruído o descanso anual. Exatamente nesse sentido é o entendimento do STJ a seguir colacionado. Eu trago aqui um julgamento da relatoria do ministro Francisco Martins. É desnecessária a comprovação de que as férias da licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço,
já que o não afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção em seu favor. Destaque-se também que é cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo. Assim entende o STJ, consoante perceptível da emenda doravante transcrita, relatoria do ministro Herman Benjamin. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias não gozada, independentemente de requerimento administrativo, fecho aspas. Ademais, cumpre enfatizar a desnecessidade de autorização legal para que seja possível a multicitada conversão. Eis que, consoante a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, o fundamento do direito consiste na vedação ao enriquecimento desprovido de causa. No que diz respeito especificamente à essência do caso em apreço, destaca-se que o impetrante juntou à petição inicial certidão exarada pela Gerência da Gestão de Pessoas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, comprovando a existência de licenças não gozadas relativas ao período aquisitivo de 22 de fevereiro de 98 a 21 de fevereiro de 2003, de 22 de janeiro de 2003 a 21 de fevereiro de 2008 e 22 de fevereiro de 2008 a 21 de fevereiro de 2013. Em relação às férias, constata-se que a certidão emitida informa a ausência de documentos referentes aos exercícios 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, períodos cuja conversão em pecúnia é pleiteada neste mandamus. Tem-se, portanto, contexto revelador da inexistência de comprovação pela administração pública de que o impetrante gozou férias pertinentes aos indigitados exercícios. Noutras palavras, o próprio ente público a quem compete o dever de registrar e conservar as informações atinentes aos assentos funcionais dos servidores, emitiu certidão da qual infere, sem esforço, que a própria administração pública não possui documentos que apontam para o usufruto das férias pelo impetrante. Registro por relevante que a falta de expressa certificação da ausência de gozo das férias não tem o condão de, como pretende fazer crer o Estado do Piauí, desconfigurar a prova do direito líquido e certo do impetrante. Com efeito, a expressa certificação do gozo de férias em outros exercícios, somada à já mencionada absoluta ausência de comprovação do gozo de férias em relação aos exercícios reclamados, e bem assim, a completa impossibilidade de um impetrante produzir, no presente contexto, prova da existência de fato negativo geral, correspondem a circunstâncias convergentes para a plena legitimidade da conclusão da ausência de gozo das férias nos períodos assinalados. Em reforço ao presente raciocínio, assevere-se que eventual entendimento diverso acabaria por impor ao impetrante, de forma absolutamente descabida, verdadeira dupla penalização, porquanto, além de não ter gozado as férias no momento adequado, estaria impedido de alcançar as respectivas conversões em razão da ausência de organização da administração pública, que, como vimos, reveste da condição jurídica de registradora e mantenedora dos assentos funcionais dos seus servidores. Diante do exposto, voto pela rejeição das preliminares da prejudicial, arguídas pelo Estado e, no mérito, pela concessão da segurança vindicada, reconhecendo o direito do impetrante à conversão em pecúnia das férias atinentes aos exercícios 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, assim como das licenças-prêmio relativas aos períodos aquisitivos de 22 de fevereiro de 98 a 21 de fevereiro de 2003, 22 de janeiro de 2003 a 21 de fevereiro de 2008 e de 22 de fevereiro de 2008 a 21 de fevereiro de 2013. É como eu voto, senhor julgador. Embargador Fernando. Eu acompanho Vossa Excelência com esse brilhante voto, né, embaixador Ricardo. Muito obrigado. Embaixador Costa Neto. Da mesma forma, acompanho Vossa Excelência com essa bem fundamentada argumentação.
A unanimidade, portanto, foi conhecido e rejeitadas as preliminares e a prejudicial de prescrição e no mérito, né, pela concessão da segurança nos termos do voto do relator. E assim, parece-me que a gente está esgotando essa pauta de hoje. Eu quero agradecer penhoradamente a presença do embaixador Costa Neto, de já nos colocando sempre à disposição para a devida retribuição em momento oportuno. Eu sou um soldado. Ei, colega, eu sou um soldado da justiça. Você sabe, não esqueça disso. Ah, que beleza. É isso que a gente... É isso que chega com um sentimento de serviço, né? de serviçal. Muita vontade mesmo. E beleza. Muito obrigado. Bador Fernando, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Doutora Catarina também, sempre presente e fiscalizando as nossas ações, sempre aí, e com brilhantismo. E a doutora Natália, sempre muito competente na organização. Obrigado a todos e agradecendo também aos advogados e os colegas desembargadores por aqui passaram, desejando a todos já antecipadamente um feliz final de semana. Amém. Feliz final de semana. Até a próxima. Um abraço a todos, viu? Feliz final de semana. Obrigado. Até mais, bom dia a todos. Larissa e Augusto, obrigada também pela participação de vocês. Queria mais uma vez também registrar, aproveitar a lembrança da doutora Natália, agradecer a ambos, Larissa e Augusto, pela a colaboração com a terceira Câmara de Direito Público. Muito obrigado. Até mais, bom dia a todos. Bom dia.